Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laudemiro Neto, eu sou professor de Direito Penal e Processual Penal e estou aqui para trazer mais algumas dicas para vocês no que diz respeito ao direito penal, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a teoria do crime e como fica o consentimento da vítima dentro desta relação. Para tanto, convido vocês para que a gente possa recordar um pouquinho aí o que vem a ser essa teoria do crime, aqui partindo dos conceitos clássicos voltados à corrente analítica de crime, na qual estabelece, conforme a perspectiva tripartida, de que crime é um fato típico, ilícito e culpável. E a conduta delitiva em si, se você for perceber, ela surge aqui, nessa primeira coluna, quando a gente está delimitando o que vem a ser o fato típico. Fato este que decorre de uma conduta humana voluntária que gera um resultado que pode ser naturalístico ou normativo, a qual se amolda perfeitamente à norma penal incriminadora. Então a gente passa a discutir dentro do fato típico 4 subelementos: a conduta, o resultado, o nexo de causalidade que liga a conduta ao resultado e a tipicidade, que nada mais é que a adequação da conduta ao resultado delitivo, formando uma tipicidade formal quando essa se amolda à norma penal incriminadora, é uma tipicidade material quando da observância da relevância do bem jurídico que foi atingido. Por isso que costumamos dizer que aqui dentro dessa primeira coluna jaz a figura da conduta delitiva em si. A ilicitude, por sua vez, seria a reprovação social da conduta. Logo, dentro dessa segunda relação, nós não temos elementos, mas temos, sim, excludentes. O que são essas excludentes? Primeiro, é a regra ou é a exceção? A exceção, tanto é que o nome se diz excludentes. Então, quando nós estamos diante dessas situações, o legislador reconhece que, embora houvesse um fato típico, ele não seria ilícito, não seria reprovável. E quando é que isso acontece? Quando nós estamos diante, por exemplo, das excludentes de ilicitude gerais presentes ao artigo 23 do Código Penal. Lá vai dizer a figura da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito. Contudo, eu quero que você tome cuidado com uma coisa: aquele rol presente do artigo 23 consiste em um rol meramente exemplificativo, não é um rol taxativo. Nós temos outras excludentes que são espalhadas por todo o nosso ordenamento jurídico, inclusive pela própria parte especial do Código Penal. E também é importante nós enaltecermos que aqui existem figuras de excludentes que não estão delimitadas no Código, mas sim na doutrina e na jurisprudência. Daí nós chamamos de excludentes supralegais. Então, voltando aqui para que a gente possa rememorar esses dois elementos. O fato típico é onde a conduta se manifesta, a ilicitude seria a reprovação social dessa conduta, e a culpabilidade seria o quê, professor? A culpabilidade, gente, nada mais é que o juízo de reprovação que recai em face da pessoa que cometeu a conduta delitiva. Em outras palavras, é olhar para o sujeito e passar a descrever se ele tinha capacidade de entender o que estava a fazer, se ele tinha essa capacidade de perceber que o que fazia era contrário aos anseios sociais, se eu tinha como exigir dele uma conduta diversa a qual ele praticou. Presente essas 3 figuras: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude do fato, exigibilidade de conduta diversa, eu posso aplicar a sanção correspondente ao sujeito. Então, pessoal, já que a gente já estabeleceu o que seria a teoria do crime, vamos partir agora para a análise do consentimento do ofendido dentro dessa relação. Para tanto, eu quero fazer uma pequena provocação aos senhores. Por que quando nós vamos fazer uma tatuagem ou vamos colocar um brinco, um piercing, a pessoa que está aplicando não responde criminalmente pela lesão corporal? Veja, a partir do momento que você faz uma tatuagem, você está tendo uma lesão em sua pele, ainda que leve. Então, caberia em uma responsabilização criminal. Ocorre, gente, que o consentimento do ofendido, se ele for tido de forma clara,
por vezes expressa e ocorra antes ou durante a prática do ato, faz gerar a excludente de ilicitude supralegal que estamos aqui delimitando. Então veja que no início, quando a gente trabalha com o consentimento do ofendido, nós temos como base que esse consentimento faz gerar o afastamento da ilicitude. Ou seja, não vai haver uma repressão criminal por parte do Estado. Entretanto, meus amigos, eu quero que vocês tomem muito cuidado com a casquinha de banana que por vezes é cobrado nas avaliações. Nós temos que observar que esse consentimento às vezes não vai excluir a ilicitude. E quando é que isto ocorre? Quando o consentimento ele é um elemento do tipo penal. Tem um ponto que é extremamente importante que por vezes os acadêmicos acabam não observando, que é a estrutura do tipo. Em aula eu costumo dizer que o tipo penal ele é composto por verbos e elementos. O verbo indica a ação, certo? É o subtrair, o matar, o constranger e por aí em diante. E quais são os elementos? Como é que eu identifico, professor, eles dentro do tipo penal? Um elemento, gente, é aquele que, quando você retira do tipo penal, o crime ou desaparece ou se transforma em outro. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O artigo 121 ele diz matar alguém. Se porventura eu mato um cachorro, eu estou cometendo um crime de homicídio? Não. Então veja que alguém é um elemento do tipo penal. Uma vez retirado, o crime desaparece. Então, quando nós estamos diante de elementos do tipo penal, nós temos que ter esse cuidado, porque qual seria a consequência do consentimento do ofendido nesse momento? A exclusão, pessoal, da própria tipicidade da conduta. A título de exemplo, veja o artigo 150 do Código Penal que fala da violação do domicílio. E ele diz entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Então é extremamente importante, principalmente quando a gente está trabalhando na perspectiva da teoria do crime, a gente saber alocar dentro da corrente tripartida onde se encontra cada um desses instrumentos. Se nós estamos trabalhando com um elemento do tipo consentimento, a própria tipicidade resta-se afastada porque nós não teríamos aqui a tipicidade formal. Ocorre que, quando a gente fala tipicidade, recorde, é a perfeita adequação da conduta delitiva a uma norma penal incriminadora. Então, quando eu pego essa conduta de Neto adentrar a residência de praia do colega dele, com consentimento, veja, com consentimento, o tipo penal fala em contrário à vontade da parte. Eu não estava em contrário, eu estava com o consentimento dela. Então a gente já mata aqui essa teoria do crime. Por quê? Porque não há tipicidade formal. Nas minhas aulas eu sempre gosto de chamar a atenção para os alunos, porque dentro da teoria do crime nós estamos estudando um sistema. Logo, eu tenho que partir do fato típico para depois a ilicitude e por fim a culpabilidade. Então, quando nós trazemos em tese preliminar de que não haveria a figura do fato típico, o juiz acatando esse elemento que eu estou discutindo, ele não vai analisar a ilicitude, certo? Então veja que é importante perceber se o consentimento é um elemento do tipo penal ou não. Porque se ele for um elemento do tipo penal, na sua argumentação você tem que trazer essa análise ainda no primeiro momento, que é o fato típico. Na descrição da tipicidade formal, dizendo, olha, excelência, aqui não há uma conjugação. Por quê? Porque houve o consentimento, logo ele não adentrou a minha residência sem o consentir, certo? Então, a partir disso, a gente deixa de lado a excludente supralegal e trazemos essa análise para dentro do próprio fato típico. Então, vamos ver como é que isso foi cobrado em algumas provas. Veja que a primeira prova que eu estou trabalhando aqui foi de 2020 da FCC, concurso para juiz substituto, lá do Mato Grosso do Sul. E eu quero trabalhar aqui com vocês só a linha B, que é a linha, o gabarito correto, só para que a gente possa ter uma noção. As outras alternativas eu não vou adentrar nesse momento, porque elas não dizem respeito a esse ponto que estamos discutindo aqui nessa dica. Passa a dizer que o consentimento do ofendido, às vezes, pode afastar a própria tipicidade da conduta. Em outras,
consiste em uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, segundo o entendimento doutrinário. Gabarito letra B está correto. É feito, eu citei para vocês. Se nós estamos trabalhando com o consentimento do ofendido como uma circunstância comum, ela vai ser uma excludente supralegal. Entretanto, se ela for um elemento do tipo penal, a própria existência dela coloca um fim na tipicidade formal. Logo, eu tenho que alegar isso dentro do fato típico quando for delimitar a conduta delitiva. Veja também como isso foi cobrado agora na prova da OAB, também do mesmo ano 2020. E aqui eu quero que vocês tomem muito cuidado, viu? Porque às vezes o consentimento está dentro do tipo penal, mas a gente não percebe. No caso aqui em tela, nós estamos falando de um crime de um estupro. Observe que a questão diz: Yuri foi denunciado pela suposta prática de um crime de estupro qualificado, em razão da idade da vítima. O que é isso, Neto? Pessoal, quando a gente vai trabalhar a figura dos crimes contra a dignidade sexual, é sempre bom a gente perceber primeiro qual é a idade da vítima. Porque se ela tem menos de 14 anos, veja, menos de 14 anos, nós estamos diante de um estupro de vulnerável. Artigo 217-A do Código Penal. Contudo, se a vítima tem mais de 14 anos e menos de 18, nós vamos estar diante de uma qualificadora do crime de estupro. Se ela tem mais de 18 anos, em tese, um estupro no caput. Nesse ponto, deixa eu fazer aqui só uma atenção especial para que a gente possa exaurir ao máximo essa parte da matéria. Perceba que quando eu falei da idade da vítima, eu disse, olha, menos de 14 anos, estupro de vulnerável. Mais de 14 anos e menos de 18 anos, estupro qualificado. Artigo 213 do Código Penal. Contudo, pessoal, qual é o ponto que eu quero que vocês tomem cuidado? E se a vítima, ela contava com exatos 14 anos? Foi no dia do aniversário dela. Veja que a lei não descreve. O estupro de vulnerável, menos de 14. O estupro qualificado, mais de 14. E o igual a 14, como é que a gente faz? O professor Kleber Masson, ao observar essa omissão legislativa, ele passou a estabelecer que não restaria outra alternativa senão imputar ao sujeito o crime de estupro na modalidade simples, presente ao caput do citado artigo. Isso porque nós não podemos fazer uma analogia em malamparte dentro do nosso Código Penal. Então, se o Código em um dado momento fala de um menor de 14, em outro momento fala de um maior de 14, e se omite quanto a o igual a 14 anos, nós não podemos fazer essa interpretação analógica. Então, portanto, responderia ele pelo estupro na modalidade simples. Mas voltando aqui à questão, veja que quando nós falamos do crime contra a dignidade sexual voltado ao estupro de vulnerável, nós temos que ter uma atenção. Para o menor de 14 anos, não existe a excludente voltada à exceção Romeu e Julieta, que seria o consentimento da vítima para o ato sexual, principalmente quando houvesse uma relação amorosa. Para o menor de 14 anos, nós não temos essa exceção Romeu e Julieta. Mas para o maior de 14 anos, se a vítima consente para o ato, nós não vamos estar falando de um crime. Tá bom? Então eu quero que vocês tomem muito cuidado com isso. Porque o crime de estupro ele consiste em você constranger aquela vítima a ter uma conjunção carnal, praticar um ato libidinoso. A partir do momento que há o consentimento, eu não tenho constrangimento. Então vamos dar prosseguimento com a leitura e perceba que isso é importante para que a gente possa estabelecer qual é a resposta correta. Aí o examinador ele vai mais além, ele passa a dizer, em razão da idade da vítima, por que teria praticado conjunção carnal contra a vontade de Luana, de 15 anos, mediante emprego de grave ameaça, ponto. No curso da instrução, Luana mudou sua versão e afirmou que, na realidade, havia consentido na prática do ato sexual, sendo a informação confirmada por Yuri em seu interrogatório. Considerando apenas as informações expostas, no momento da apresentação das alegações finais, a defesa técnica de Yuri deverá pugnar por sua absolução, sob o fundamento de que o consentimento da suposta ofendida, na hipótese, funcionaria como
Aí veja que na linha A ele já trouxe de cara a causa supralegal de exclusão de ilicitude. Veja como o seu examinador foi perverso nesse momento, porque o candidato, quando ele bate os olhos na alternativa e lembra que o consentimento é como regra um excludente de ilicitude supralegal, ele já ia assinalar nesse ponto, acreditando ter acertado a questão. Mas você está atento e você sabe que se o consentimento é um elemento do tipo penal, ainda que indireto, nós vamos ter aqui, na realidade, o afastamento da própria tipicidade, que é na primeira coluna, é o fato típico. Portanto, a conduta ela se torna atípica e eu não vou analisar o segundo substrato, que seria a ilicitude. Minha análise já para nesse primeiro momento. Então veja como é importante você conhecer a estrutura da teoria do crime para que você possa replicá-la nas avaliações. Com isso, pessoal, chegamos ao final de mais uma dica de direito penal, agora voltada à perspectiva da teoria do crime e como se manifesta o consentimento da vítima dentro desta relação. Meu nome é Laudemiro Neto, eu sou professor de Direito Penal e Processual Penal e espero que vocês tenham gostado. Bons estudos a todos e até breve!